O acordo comercial entre Brasil e Japão aconteceu no final do século XIX. Antes disso, porém, algumas caravanas visitavam esporadicamente o Japão, né, levando algumas mercadorias para trocar com eles. Numa dessas caravanas, um jovem brasileiro foi junto e, chegando lá, se apaixonou pela beleza exótica daquele lugar. Mais ainda, porém, ele se apaixonou pela beleza exótica de uma bela jovem. Se apaixonou por ela. E ela correspondeu ao seu amor. Com muita dificuldade, eles meio que se comunicaram durante os dias que estavam ali. E ele prometeu que, ao voltar para o Brasil, ele aprenderia a dominar a língua e a escrita japonesa para escrever cartas para ela. E, de fato, com muito esforço, ele aprendeu sobre a língua japonesa. E finalmente conseguiu escrever para ela, né? Que alegria dela ao receber e responder a carta a ele, né? Acontece que a sua fama foi crescendo e as pessoas começaram a procurá-lo, porque afinal havia um novo nicho de mercado, né? E era necessário que se dominasse a língua, né? Para poder negociar com mais facilidade com aquele povo. Quanto mais ele era procurado, com menos frequência ele escrevia para sua amada, até que chegou o ponto que ele já não escrevia mais para ela. Afinal de contas, ele se tornou tão importante que não tinha mais tempo para escrever, né? Uma coisa tão fútil, escrever para um namorado. Nós vemos isso com o povo do Antigo Testamento, né? Os fariseus, os doutores da lei, os escribas, os saduceus, toda essa galera, os sumos sacerdotes. Eles sim, num certo momento, eles se apaixonaram por Deus. E foram criando ali os preceitos para que o povo também se apaixonasse e não se desviasse de Deus, do caminho de Deus. Acontece que com o tempo, eles começaram a dar mais importância para a lei do que para o próprio Deus. E é isso que o evangelho que nós vamos meditar hoje nos mostra, que está no livro de São Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. E diz assim: Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos andando começaram a colher espigas. Os fariseus observavam-lhe dizendo: Vede, por que fazem eles no sábado o que não lhes é permitido? Respondeu-lhe Jesus: Nunca lestes o que fez Davi quando se achou em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar o príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer, e os deu a seus companheiros, e dizia-lhes: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo isso, o Filho de Deus, e para dizer tudo, o Filho do homem é o Senhor também do sábado. Veja. Os discípulos já não se importavam mais com certos preceitos, porque eles estavam caminhando com a verdade, né? Aqui nós vemos também os fariseus, como o STF hoje, estavam moldando a lei, né, conforme eles queriam, porque não era proibido colher espigas no dia de sábado. Santo Agostinho nos mostra isso. Também não era crime matar a fome no campo. Santo Agostinho nos mostra que era o costume do povo judeu, eles não poderiam prender quem se alimentasse no campo. Poderia prender-se uma pessoa que então quisesse levar algo do campo para casa. Mas aquilo que eles comessem ali não era crime. E não era crime também se alimentar no dia de sábado. E Jesus vai mostrar para eles que tinham um amor muito grande por Davi e dizer: uai, se Davi fez isso, eu sou muito maior que Davi, né? Se Davi violou a lei, eu sou muito maior do que Davi. E o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Jesus aqui está mostrando que nós temos que ter amor a Deus e não pela lei. A lei por si só não nos salva. O que vai nos salvar de fato é o amor a Deus. A lei é importante? É para balizar, né, as virtudes. Mas ela não pode ser a finalidade última. São Beda vai nos dar uma explicação assim mística sobre o que aconteceu aqui, né? Os discípulos estavam caminhando, os discípulos estavam com fome, porque vai dizer mais adiante na palavra que eles não tinham mais tempo nem para comer, nem para descansar. Os discípulos que arrancaram as espigas, na verdade, num sentido místico, estavam arrancando, desarraigando as pessoas do pecado, da concupiscência. Eles estavam tirando essas pessoas. Os discípulos tinham sede das almas,
né? Então, arrancavam as pessoas do mundo através das suas virtudes, né? Iam tirando as cascas, né? Moendo para tirar as cascas, né? Que significa e mostrando para as pessoas o que o pecado faz conosco, né? Vai nos encapsulando. E aí, ao comer, vai dizer que São Beda vai dizer que está trazendo para dentro da igreja uma pessoa que ouviu a palavra e que se converteu, finalmente. Esse é o sentido místico maravilhoso que São Beda nos dá. É preciso que eu e você hajamos como os discípulos, que nós tenhamos sede das almas, que nós mostremos para as almas o amor que Deus tem por elas, por nós, né? E não que simplesmente a gente se apaixona pela lei ou por algo, talvez pelos nossos talentos que nem são nossos, são de Deus. É preciso que eu e você voltemos ao primeiro amor, que possamos escrever cartas de amor ao nosso primeiro amor, que é Deus. Tudo é por Ele. Tudo tem que ser através dele e por Ele. Deus te abençoe. Vigie. Escreva uma carta para Deus hoje.